Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos o Evangelho de João. Vamos ler João 7, 8 e 9. Simples essa leitura. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em João 7. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia porque testemunho que as obras dele são más. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público por medo dos judeus. Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O que ensino não procede de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês obedece a ela. Por que procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matar você? Jesus lhe disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Divisão sobre quem é Jesus. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente e não lhe dizem nada. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Nós sabemos de onde é este homem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou em alta voz: Vocês me conhecem e sabem de onde eu sou? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não havia chegado.
No entanto, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão sussurrando essas coisas sobre ele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus lhes disse: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: para onde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Pretende ir para onde vive o nosso povo, disperso entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, muitos no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A incredulidade dos líderes judeus. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge o profeta. Então, cada um foi para sua casa. João 8. Jesus perdoa uma mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade.
qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele, ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 9. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Os fariseus investigam a cura. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego,
mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. E aqui, né, começamos falando sobre João 7. Gente, o que é bacana dessa nossa leitura de João 7, 8 e 9, que não é algo assim solto, sabe? As histórias. É uma história corrida. Dá a entender, trazendo assim para uma visão leiga, que aconteceu tudo assim em dias seguidos, sabe? Olha, hoje ele sentou, tomou café da manhã, e logo em seguida de tomar o café da manhã aconteceu isso, isso e isso. Então, aqui lendo João, existem os tópicos, né? Até que a gente citou, Jesus vai à festa das cabanas, tem o negócio com os fariseus e tudo mais. Foi dividido em tópicos para entendermos o contexto daquilo que estava acontecendo. Porém, parece que é uma história corrida, foi seguido o que aconteceu, né? E como E outra coisa legal só da gente também ver, que hoje a gente fez a leitura de João, né, e de nenhum outro evangelho, porque toda a nossa leitura de João 7, 8 e 9 mostra que só está escrito isso em João. Então, por isso que foi exclusivo hoje a leitura somente ali no livro de João. porque quando a gente lê mesclado é só para não ler depois e contar de novo a mesma história, né? Então, tá só aqui. E começando ali em João 7, ele fala sobre a incredulidade dos irmãos de João, né? Que vai ali do versículo 1 ao 9. Esses irmãos, gente, não é os irmãos que Jesus fala, ah, esses são os meus irmãos, falando do discípulo e tudo mais. Esses irmãos aqui que está citando é os irmãos mesmo ali, vindo ali de Maria e de José, que eram os pais terrenos ali de Jesus. Então, ali parece que eles não acreditavam assim no caminhar de Jesus, assim pela fala, tá, gente? Não tem nada constado bíblico e nem nada. Mas assim, parecia que eles estavam cutucando Jesus, né? Tipo, se você é o que diz e ser, né?
Vai na festa das cabanas, você precisa, né, tá mostrando para os seus discípulos, você não pode ficar fazendo as coisas ocultas. Se você é tudo isso, tem que se mostrar, né? Não faça no oculto. E ainda ele fala, né? Ainda não chegou a minha hora. Então, é legal de ver também esse posicionamento de Jesus e esse coração dele, né? De saber responder às pessoas. Porque ele sabe ali da intenção daqueles irmãos, né? E também ele sabe do desejo do pai dele. E em nenhum momento ele se coloca em afronta. Ele só fala: não está chegada a hora. Ainda não veio, né, o meu tempo, porque ele sabe para que ele veio. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Só que logo em seguida, né, fala que ele ensina no templo, né, dentro dessa festa das cabanas, que ele vai para essa festa da cabana. Só que ele vai em oculto. E ali ele começa a ouvir o povo falando sobre ele e tudo mais. E aí, de repente, no meio da festa, ele vai pregar no templo. E ali, quando ele começa a pregar no templo, o povo também começa a se questionar, né? Quem é esse? Como que ele fala com tanta autoridade, com tanto ensinamento espiritual, vamos dizer assim, né? Sendo que ele nunca foi ensinado, né? E ali Jesus responde muito claramente, né? O que eu falo não vem de mim, vem do meu Pai que me enviou, né? Então ele mostra ali de onde vem essa sabedoria dele, né? Que é de Deus. Então ele não veio para glorificar ele próprio. Nossa, eu falo desse jeito porque eu sou super inteligente, eu sou super dotado. Não, ele dá a glória ao Pai dele. E até ele fala, né? Quem fala de si mesmo, né, busca a sua própria glória. Isso está lá no versículo 18. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. E ainda ele fala: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procuras matar-me? E aí, quando ele coloca isso, por que procura matar-me? Aquilo é uma afronta também para os judeus, né? Então é aquele, se a carapuça serviu, use, né? E ali ele começa a falar, né? A multidão responde para ele: tens demônio, quem procura matar-te? E tudo mais, e começa aquela discussão. Só que começa essa discussão, só que ninguém coloca a mão em Jesus, né? Ninguém ousa empreendê-lo, em pará-lo ali no ensinamento dele, né? E aí, logo em seguida, começa o outro tópico, que é sobre os líderes religiosos tentarem prender Jesus, né? E ali, né, é como se fosse aqueles líderes sendo ofendidos, né? Então, ele busca prender Jesus, mas é aquele negócio, eles não botam a mão para aquilo. Então, ele manda guardas prenderem Jesus. Só que os guardas não prendem. Quando eles voltam, né, eles questionam os guardas, né? Por que vocês não prenderam Jesus? E aí ele fala, olha, nunca vi ninguém ensinar como ele ensina. Então ali já é também outra cutucada nos fariseus ali, né? Nos mestres da lei. Porque ele até fala, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Será que vocês também foram enganados? Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. E ali, né, eles ficam irados, porque os guardas ali não fizeram o que eles haviam mandado, né? E ali no meio, que tá ouvindo tudo, né, tem Nicodemos. E Nicodemos até fala, né, intervindo ali, né, com toda aquela discussão. Ele já havia ido falar com Jesus, ele é aquele que Jesus fala que é preciso nascer de novo, né? E ele cita, né, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito. Então ali está incriminando também os fariseus, né? Por que vocês querem prender, sendo que antes você nem ouviu o que eles têm a dizer? E ali eles falam, né? Quem que vem da Galileia, né? Verifique e descubra que da Galileia não surge profetas. E ali eles ficaram irados e cada um foi para a tua casa, né? É como assim, nada de bom pode vir da Galileia, né? Só que o povo não sabia, né? Igual a senhora falou assim, o povo falava assim que o Cristo tinha que ter vindo de Belém, né? E Jesus era conhecido como
o cara que veio, né, De Nazaré, de né? Nazaré, o Galileu, mas não sabiam que de fato Jesus nasceu, né, em Belém e a origem dele, né, que é ali vindo de José, tinha totalmente a descendência ligada com Davi. Exatamente. E isso até está escrito ali no versículo 42, né? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi. Então era assim, eles estavam questionando, né, sobre Jesus, mas eles nem sabiam de onde Jesus vinha, né? E isso, né, esse questionamento se ele é Cristo, se ele é Jesus e tudo mais, veio porque Jesus até tinha falado, né? Quem tem sede, vem a mim e beba da minha água, né? Que daí vai fluir rios de água viva. E nesse momento, gente, eles estavam se referindo ao Espírito Santo, né? Só que esse Espírito Santo, isso que é muito bacana da gente deixar claro, o Espírito Santo ainda não era entregue para todas as pessoas como nós temos ele hoje. Por quê? O Espírito Santo ele só foi entregue depois da morte e ressurreição de Cristo. E daí ele fala, né? Eu deixo com vocês o meu Espírito. Então, até esse momento, gente, a gente até leu no Antigo Testamento tudo, o Espírito do Senhor se apossava de fulano, o Espírito do Senhor caminhava com ciclano. Então, não tinha isso de todos termos o livre acesso ao Espírito Santo. Então, isso que é muito bacana de deixar claro aí, né, sobre esse meio ali da discussão se Jesus é Cristo ou se Jesus não é Cristo, e houve essa divisão ali, e ele está falando sobre esse espírito dele, né? Então, só após a ressurreição dele é que nós tomamos posse disso, né? Quem crê nele, quem sabe que ele é Cristo, né, e recebe o Espírito Santo, é que tem essa liberdade com o Espírito Santo, né? Quem não reconhece que Cristo vem, né, que Jesus vem ali do Pai, né, que é o Cristo, não tem esse livre acesso ao Espírito Santo. E depois nós fomos ali para o capítulo 8, né? E é legal da gente ver que realmente mostra aqui, né, o que a Saori falou desde o começo. Fala ali, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, é como, né, é a continuação. Depois disso, né, que a Saori explicou tudo, dessa fala, tudo que aconteceu, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E daí, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Então aqui a gente está vendo, tipo assim, o dia 2, né, dessa história aqui, né? E é legal, gente, da gente também observar que tanto o capítulo 7, 8 e 9, ele vai estar, assim, bem empenhado em falar sobre ensino. A gente não vê aqui milagres, né? Igual a gente estava vindo lendo ali, né? A gente veio lendo sobre milagres, Jesus faz tal milagre, aqui a gente vai ver um dos milagres que é, né, de um cego, mas a gente vê mais sobre ensinamento. E ensinamento para quem? Para os fariseus e saduceus. O tempo todo aqui a gente vê Jesus sempre vinculado com os ensinamentos no templo. Então era para o povo dele. E uma coisa assim que também vale a pena ressaltar é a disputa o tempo inteiro, né? Essa discussão aqui do 7, 8 e 9 é com o próprio povo que conhecia sobre as leis. E eu acho assim engraçado que na nossa vida a gente também é assim. Quando a gente sabe muito de alguma coisa, quando a gente se especializa em alguma área da nossa vida, e vem outra pessoa falando, né, de outra forma ou tentando ensinar, a maioria das vezes a gente se fecha, né? A gente é bloqueado, tipo assim, não. Um exemplo, eu sou ortopedista, então eu sei tudo ali da parte ortopédica. Se alguém vem discutir comigo sobre aquela área, fala, ô, peraí, aqui nessa área eu sei de tudo, hein? Não vem falando coisa não, porque não vai ser fácil assim de eu engolir. Então é isso que é importante da gente ver. Como era difícil o coração dos fariseus e dos saduceus e dos mestres da lei, porque eles se achavam o conhecedor de tudo. Aquilo ninguém poderia falar além, né, mais alguma coisa ou mostrar um outro ponto de vista, porque o deles estava certo, né? Então, assim, um ensinamento que eu tiro, né, ao ler isso, sempre ter o coração humilde, até mesmo naquela área que você se acha o super, né, o entendedor de tudo. Tenha, né, um coração quebrantado e humilde para ouvir uma outra opinião. É porque eu acho que assim, a gente sempre tem que estar aprendendo, né, gente? Acho que o mundo tá tão acelerado também, né? Até naquela época, por mais que não tinha internet, não tinha nada,
a gente está a todo tempo aprendendo mais coisas, né? E a partir do momento que a gente se fecha, você não se atualiza. Então vira aquele, igual aqueles idosos, sabe? Que vive no passado, vamos dizer assim, você não se atualiza, você não se permite que o jovem te ensine ali da tecnologia. Mas se você não se aquebrantar desse jeito, você fica atrasado. Então, acho que é muito recente O esse ensinamento. ensinamento, né, pra gente. Isso mesmo. E ali no comecinho do capítulo 8, né, continuando no enredo ali da história, fala que Jesus voltou no outro dia e foi para o templo. E ali ele estava sentado ensinando as pessoas. Isso era permitido. Isso é legal da gente ver o templo. Às vezes a gente imagina já uma igreja hoje em dia. Mas é legal de assistir alguns filmes, né, que mostram esse período de Jesus sobre o templo. O templo tinha um pátio muito grande e na qual as pessoas ficavam ali realmente tipo conversando sobre a vida espiritual, conversando sobre a Bíblia e eles sentavam e ensinavam. Existiam alguns mestres ali. E Jesus não era, né, um mestre reconhecido pela sinagoga, né, mas ele tinha os seus ensinamentos que chamavam a atenção. Então, quando ele sentava para falar, as pessoas já iam ao redor dele. E mostra ali que os mestres, né, da lei, né, trouxeram para Jesus uma mulher que tinha acabado de ser pego no ato do adultério, né? Então eles trazem ali e já mostram para Jesus, confrontando Jesus com a lei mosaica. Falou, ó, Senhor, está aqui uma mulher, né, que foi pega no ato e conforme a lei mosaica, essa mulher tem que ser morta, tem que ser apedrejada. Então, realmente querendo testar, tipo assim, se você é filho de Deus e é, tipo assim, da continuação, vamos dizer assim, era essa visão, né, que os fariseus tinham, era se você é da continuação ali, né, da linhagem de Deus, você vai negar o que está escrito na lei de Moisés, né? E a resposta de Jesus é fantástica, que ele só fala assim, olha, se alguém não tiver nenhum pecado, né? Porque o que deveria acontecer com aquela mulher era ela ser morta por pedras. Então, cara, imagina isso, né? Jogava pedra na pessoa até ela morrer. E daí Jesus fala: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. E por que Jesus fala isso? Porque também, conforme a lei mosaica, dependendo dos seus pecados, de vários pecados que você tinha, né? Você também teria que ser apedrejado e morto. Então, tipo assim, vamos supor que eu roubei alguma coisa e eu não devolvi aquele negócio conforme o que a lei mosaica mostrava, eu tinha que ser também apedrejado e morto. E daí quando ele fala isso, fala assim, olha, olhe para vocês, né? Reconheça os seus pecados também. Veja se vocês também não praticaram nenhum tipo de pecado no qual deveriam ser apedrejados. E daí fala ali que né, cada um começa a sair dali. Todo mundo, imagina que todo mundo tá com a pedra pronto para matar a mulher, julgar ela ali, né? Não, essa aí merece morrer. Fazer justiça, né? Fazer justiça, foi pega traindo, não, tem que morrer, né? E daí quando Jesus fala isso, cada um começa a sair, fala que inclusive começa pelos mais velhos, né? Isso eu acho interessante, que começa a sair e não sobra ninguém ali para pedrejar aquela mulher. E Jesus ainda fala, né? Ninguém a condenou, né? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela responde: Ninguém, Senhor, né? E ele fala: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então é legal da gente ver isso, gente, que Jesus não é tipo assim, nossa, passou a mão na cabeça dela, tipo assim, poxa, ela pecou, quem nunca pecou, né? Não é verdade? Oh, coitadinha. Não, não era isso. Mas quem somos nós para condenar e julgar? Tipo assim, nossa, a gente tem esse poder realmente, nós somos tão santos assim para falar que uma pessoa merece morrer pelo pecado que ela cometeu? Então, o que Jesus fala, ninguém te condenou à morte, ninguém foi capaz de fazer isso, né? Mas também afaste-se do seu caminho, né? Saia, muda de vida também, né? E depois nós mudamos o tópico. Então mostra que ali Jesus continuou ali no templo, essa mulher foi embora e continua o enredo ali que Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E daí novamente nós vemos, né, esse conflito de Jesus Com os com os fariseus. fariseus, trazendo aí uma nova visão, né, gente? Jesus precisava trazer essa visão, né, da nova aliança. E daí os fariseus falam,
Você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Isso é legal da gente entender, né? Porque é a mesma coisa de eu falar assim: ah, gente, eu sou muito honesto. Olha, eu sou muito trabalhador. Tipo assim, cara, você tá falando de você mesmo. Isso não tem valor. Agora, se uma outra pessoa fala assim: olha, cara, vocês precisam conhecer a Sayuri. Pensa uma menina que trabalha. Peraí, mudou já. É uma testemunha. Então é isso que os fariseus estão falando, né, para Jesus. Tipo, você está falando de você mesmo. Não tem valor isso. E a resposta de Jesus ali no versículo 14, ele fala, né, que eu acho, né, tipo, ele fala assim: eu testifico de mim mesmo, porque eu não sou só eu quem testifico, mas o Pai que testifica sobre mim. E daí ele começa falando dessa relação, gente, que Jesus tem com Deus de pai, de aproximação, enquanto os fariseus tinham uma relação com Deus de Deus, sendo um servo e um senhor, né? E Jesus mostra totalmente o contrário disso. E ele fala: quem testifica sobre mim é o Pai. E por que Jesus está falando isso? Através até dos milagres que ele faz, né? Como que alguém podia fazer alguma coisa, né? Tipo assim, algum milagre, se não fosse o Pai permitir? A gente vê até depois o cego lá falando novamente sobre isso. Então, tipo assim, como que alguém pode fazer um milagre se não é de Deus? Nenhuma pessoa impura poderia agir dessa forma, nenhuma pessoa impura poderia fazer tal milagre. E daí ele começa mostrando essa relação de pai para filho, mas falando de Deus, mas usando a palavra pai. E daí por isso que os fariseus perguntam: onde está o seu pai? Né? E Jesus responde ali no 19: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Aqui que vem, né, mais uma afirmação de Jesus falando a necessidade de você reconhecer Jesus como Cristo para ter esse acesso de Deus ou Pai. Então Jesus se fez carne para que nós nos identificarmos, para que nós nos identificássemos com Ele, vendo que eu crendo em Jesus, Ele crendo que Ele é o Cristo enviado por Deus, logo é permitido esse acesso de também conhecer. Conhecendo Jesus Cristo, eu conheço Deus. Porque ele fala: eu ensino, né? Jesus fala: eu ensino as coisas que eu vi meu pai fazendo. Eu falo das coisas que eu vi o meu pai fazendo. Então, tipo assim, eu sou o espelho, eu sou o reflexo de Deus aqui na terra. Por isso que nós falamos, né, quando a gente se batiza, tudo, quando a gente nasce de novo, né, a gente fala: eu desejo, né, o meu anseio é ser o reflexo de Cristo aqui na terra. Então, é tipo assim, é uma escadinha, né? Quando você ver o caminhar de Cristo na terra, é ele refletindo o que é Deus no céu e a gente refletindo, né, o que foi Cristo aqui na terra, nós queremos ser também esse Cristo. E depois, ali no versículo 21, né, Jesus muda o foco novamente dele, né, falando agora para os fariseus, falando assim: eu vou embora e vocês me procurarão, e morrerão em seus pecados. Então, antes ele estava falando ali de uma relação, né, de filho com pai, e agora ele está falando para os fariseus sobre a necessidade também dos fariseus reconhecerem Jesus. E enquanto os fariseus não reconhecessem, eles morreriam no seu próprio pecado. E que a passagem de Jesus já estava próximo, né, de chegar ao fim. Tipo assim, o seu tempo está correndo. E vocês têm a minha presença aqui com vocês e vocês não me ouvem e nem me valorizam, né? Seria isso. E os fariseus ali, gente, não entendendo nada, isso o tempo inteiro é legal da gente entender que essa conversa estava acontecendo no templo, né? Dentro ali do templo. Então ele estava falando com pessoas que sabiam, tinham um embasamento bíblico, sabiam de lei mosaica, sabiam de Davi, sabiam de tudo isso. E Jesus fala, né? Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. E daí que levanta essa dúvida ali, né, dos judeus ali, falando assim: será que ele irá se matar? Para onde que ele pode ir, né? Quão distante ele vai que a gente também não consegue ir, né? E Jesus fala ali, né, mostrando para ele: vocês são daqui de baixo, vocês são da terra e eu sou lá de cima, né? Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo, né? E esse tempo inteiro Jesus estava tentando mostrar para eles, gente, que enquanto eles não reconhecessem que Jesus era o Cristo, eles estariam vivendo uma vida de pecado. E o resultado de viver uma vida de pecado era tipo assim: nenhuma pessoa era capaz de se perdoar, né? De perdoar dos seus pecados. Só Deus poderia
perdoar alguém dos pecados daquela pessoa. E Jesus Cristo fala: eu sou essa pessoa, Deus me enviou para que eu possa perdoar vocês do pecado. E se vocês não acreditarem em mim, eu não posso perdoar vocês do pecado de vocês. E vocês vão estar vivendo em pecado. E a consequência de viver em pecado é ser do mundo, né, de baixo. Então por isso que ele fala: vocês são daqui de baixo. Enquanto vocês não me reconhecerem, vocês nunca irão para onde eu estou indo. Então é legal da gente entender isso. E é legal que ele até coloca, né, que eles só vão reconhecer que aquele era o Filho do Homem quando levantar-lhes, né, que é já se referindo à crucificação, né, que fala ali no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essa coisa, muitos creram nele e muitos também não creram, né? De novo, Jesus causa essas divisões, porque tem esse negócio, igual o Jason falou, né? Quando você sabe muito de uma coisa, a outra pessoa, por não vir finamente, eu acho que também tinha isso, né? Que eles vestiam tantas vestes finas, eram reconhecidos e tudo mais, e vinha Jesus lá, humilde, usando roupas de boa, andando a pé e tudo mais. Ele falava assim: olha, você não sabe tanto quanto eu sei. Olha quem eu sou. Imagina que eu vou aprender com você. Então, por isso também que tinha esse enrijecimento ali em reconhecer que Jesus era o Cristo, porque também quando eles liam, né, falava sobre reinado, sobre reinar. Então, para eles, na cabeça deles, ia vir como se fosse um rei mesmo, né? E não ali como uma pessoa qualquer lá da Galileia, né? Exato. E como a Sayuri terminou ali a leitura, né? Dessa parte, o versículo 30 fala: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E continua, é tipo assim, gente, muita gente estava ouvindo, alguns que falou assim: ó, esse cara aí tá doidão, não vou ouvir ele, vou embora. E os que acreditaram ali no que Jesus estava falando, né, creram, continuaram. E daí vem pro 31, que fala: Aí é tipo a próxima etapa da discussão. exatamente. Fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Daí agora, tipo assim, beleza, vocês venceram a etapa um, agora vamos para a etapa 2. Vamos ver até onde ali, né, vocês realmente acreditam quem eu sou. Que daí fala, né, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, eles já tinham aceitado a palavra de Jesus. Agora Jesus fala: se vocês permanecerem firmes nela, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pronto, aí foi a palavra-chave, Libertar. libertar. Daí esses judeus que já tinham, né, ali crido em Jesus, falou assim: mas peraí, senhor, como assim? Você está falando que vai nos libertar? Libertar do quê? Nós somos, né, descendentes de Abraão. Nós não somos escravos de ninguém. Não somos escravos de ninguém. Do que o senhor está falando, né? O que é isso? E daí Jesus volta a falar sobre o pecado. Ele fala: quem vive, né, pecando é escravo do pecado. Não, não adianta, você sempre vai. Enquanto você não tiver, gente, é tipo assim, aquele negócio assim: você sempre vai ter uma dívida. Se você tem cartão de crédito, você sempre vai estar passando cartão de crédito e todo mês vai estar vindo ali. Se você não tiver o dinheiro para pagar, né, o cartão de crédito, sempre aquela dívida só, né, vai Tá estar. acumulando. Exato. E Jesus é isso, é como se fosse o nosso pagador. Toda vez, todo dia a gente, querendo ou não, comete um pecado visível ou, né, um pecado oculto, né, um pecado que às vezes a gente nem percebe, Inconsciente, né? inconsciente. Então, seu cartão de crédito está rodando e Jesus é aquele que sempre vem ali, né, e paga aquilo ali. Desde que você reconheça, né, Exato. ele, tudo mais. É, Não é assim, nossa, eu vou continuar cometendo meu pecado porque eu sei que vai vir um pagador ali e vai pagar. Não, precisa ter o seu quebrantamento. Isso que a gente sempre e- tem que deixar muito claro. E a gente já viu isso, né, do reconhecimento de coração do ato que você está fazendo, né? Exatamente. E fala até essa parte no versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, como a senhora falou, né? Essa confissão tem que ser de coração, tem que ser verdadeira, reconhecendo, né, Jesus como Cristo, que é Ele quem tem o poder de libertar nós, né, dessa dívida de pecado que a gente sempre vai ter. Mas os judeus ali não conseguem entender isso, né? E até ele fala, né, no 38,
eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês, né? E daí o pessoal fala, Abraão é nosso pai. Daí ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me. Então, assim, essas pessoas eram quase aqueles ali recém-convertidos que agora há pouco, né? Agora há uns dias atrás estava querendo matar Jesus por falar coisas que eles consideravam ser blasfêmia, né? Então, tipo assim, nossa, quem que é esse que está profanando a palavra de Deus? Então, por isso que eles queriam matar. E Jesus está falando, olha, se vocês realmente fossem, né, filhos de Abraão, vocês não estariam tendo essa atitude. E tanto é que eles começam a discutir ali, né? Porque, gente, eles sempre tinham esse negócio que eles são descendentes de Abraão, eles são o povo escolhido, porque eles são de Deus ali. Então, por isso que eles tinham tanta essa certeza de que eles eram salvos. Então, não importava o que eles estavam fazendo, eles eram salvos porque eles eram o povo de Deus ali, né? Os israelitas. Então, por isso que eles protestam ali, né, no versículo 41. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E aí Jesus já vem e fala, ó, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que então não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Então ali ele começa a criticar sobre isso, né? E agora é a chave final que até ele coloca, né? Se vocês acham que vocês são filhos de Deus e tudo mais, vocês iriam me reconhecer. Mas pelas atitudes de vocês, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Exato. E querem realizar o desejo dele, né? Que era Exatamente. matar Jesus Cristo. Então, e depois ele continua falando sobre isso, porque ele fala, é como as obras de cada pessoa mostra realmente Da da, onde ele vem, da né? onde ele vem, da origem dele. E a partir do momento que eles queriam matar Jesus, Jesus fala, olha, a atitude de vocês já revela quem é o pai de vocês, né? E era uma fala confrontante para aquelas pessoas. Então, tipo assim, eu só imagino assim, gente, que Jesus tinha 100 pessoas, daí só sobrou 50. E agora, depois dessa fala, dos 50 que estavam acreditando nele, eu acho que quase não sobrou ninguém. Tipo assim, já foi embora e ficou quase E ninguém acabou. ali, E né? tanto é que ele fecha falando, né? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E ainda fala, né? Se vocês podem me acusar de alguma coisa, qual é o pecado que vocês me acusariam, né? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E muito pelo contrário, né? Vocês querem me matar. E aí é onde confirma ali realmente, nossa, eles são do diabo, mas aí eles não aceitam, né? E é igual o Jesus falou, vão tudo embora. E no 48 em diante, ainda fala, né, dos judeus respondendo tudo isso que a gente acabou de explicar. Que os judeus falam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então, tipo assim, confrontando, tipo assim, olha, as suas falas estão muito pesadas, muito duras e não fazem muito sentido, não. Eu tô achando que você não é um judeu, você é um samaritano e ainda está endemoniado, né? E disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai. E vocês que me desonram, né? Até ao falar isso, vocês estão desonrando. E ele fala: não estou buscando a glória de mim mesmo, mas a quem a busca e julgo. Tá. No 51, asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Pronto, gente. Daí Jesus ali jogou ainda mais, né, mais ponto de interrogação na cabeça dos judeus ali. Tipo assim, como assim você está falando que quem acredita em você jamais verá a morte? Né? Daí ele já fala, agora sim, com essa sua fala, nós temos certeza, né? Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, os profetas morreu, todo mundo morreu. Agora você está falando que quem acredita em você não vai morrer? E que você é maior do que Abraão, nosso pai? Exatamente. E ainda continua, né? Quem você pensa que é? E aí Jesus fala de novo. Acho que dá assim pra gente também pensar, poxa, o Jesus está mostrando, Jesus está ensinando, e ainda o povo vem e fala assim, mas quem você pensa que é? Fala, poxa, já falei, eu sou filho do cara lá, né? E vocês ainda não acreditam, então não adianta mais o que eu falar. E ele coloca: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica.
Exatamente. E ele termina ali falando ainda, gente, que antes mesmo dele descer como homem para a terra, até Abraão, né, que ele fala que é o que vocês chamam de pai, Abraão, pai, isso no versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Daí, tipo assim, daí que deu um nó na cabeça, o ponto de interrogação só explodia na cabeça dos judeus aqui. E daí eles falam: peraí, você não tem nem 50 anos e tá falando que viu Abraão? Então é legal da gente entender, gente, que o tempo inteiro aqui Jesus estava falando, né, não sobre a morte física como nós vemos hoje. Até porque quando você vê a morte física, né, a pessoa morreu, Jesus em nenhum momento trata ali como morte, né, a pessoa morreu. Ele fala: a pessoa Dorme. dorme, tal pessoa adormeceu, né? E daí quando a pessoa fala, mas como assim? Se ele tá dormindo, né? Por que que nós estamos indo até lá, tal coisa? Daí ele usa a linguagem para nós, né, humanos aqui entender. Fala assim, ele morreu, mas fica tranquilo. Mas em nenhum momento a fala de Jesus, a fala assim que vem dos céus é como uma pessoa que morreu, né? Então é isso que ele tá falando. Ele falou, cara, vocês podem adormecer, né? Morrer a carne, mas o espírito e a alma de vocês estará viva, né? O espírito e a alma de vocês podem estar adormecida e podem acordar, né? Enfim, mas ele sempre usa essa linguagem, né? Não essa de morte. Por isso que ele fala ali para aquelas pessoas: vocês não morrerão, não morrerão no entendimento de vocês, isso não Carnal, acontecerá, né? né? No entendimento carnal. Mas se vocês acreditarem em mim, saiba que a alma e o espírito de vocês não morrerá, né? E por isso que ele fala que Abraão, né, ao saber da vinda de Cristo para a terra, né, de Jesus para a terra, se alegrou também, né? E o povo não entende nada. E Jesus termina ali no versículo 8 falando, né? Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. É o que está falando até lá em João, né? Confirmando que está, né, João começando ali o livro dele falando, né? Jesus estava presente desde o início da criação da terra. Então, por isso que ele fala ali, antes de Abraão nascer, eu sou, né? Essa fala eu sou também vem ali, né? A gente pode ver isso ali com Moisés, quando ele pergunta para Deus, quando ele vê ali a sarça ardente, fala quem é o Senhor? E ele fala eu sou. Então é novamente fechando, né? As palavras se confirmando o tempo todo. Exatamente. E depois a gente vai para o capítulo 9, que dá a entender também que é uma sequência. Então, porque ali, quando terminou ali essa discussão tudo e o povo queria apedrejar Jesus, né, que fala até no versículo 59, eles pegaram uma pedra para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então ele saiu ali daquele templo. E ele, caminhando na rua, encontra um homem cego de nascença. E ali, quando ele encontra aquele homem cego de nascença, subsequente a esse episódio, os discípulos dele até perguntam, né, Rabi, quem pecou? O homem ou os seus pais? Por que eles perguntam isso, gente? Porque naquele tempo eles tinham muito certo de que essas coisas seria tipo uma maldição do passado ou daquela pessoa. Ela estaria pagando, tá? Então, por isso que tem essa pergunta. E aí Jesus até fala, nenhum dos dois pecaram, né? Nem os pais e nem o homem. Mas ele está desse jeito para que se cumpra a obra de Deus. E o que seria, vamos dizer assim, essa cumprir a obra de Deus, né? Aqui a gente está vendo que o povo não acreditava, que uns cria, depois Jesus explicava mais um pouco, de repente já abandonava Jesus, e ali, logo em seguida, aparece esse homem que era de nascença. Então ele nunca viu a luz do dia e coisas do tipo. E aí Jesus vai e o cura com cuspe e lama. Lembra de novo sobre o cuspe? E ali ele vivia como um mendigo, né? Mendigando ali na cidade. E, novamente, às vezes dá para entender também que ele usa disso porque era onde ele mais era maltratado, né? As pessoas passavam e cuspiam nele. E Jesus fazendo ali um barrinho com guspe e areia, né? Virando uma lama, passa nos olhos dele e manda ele se lavar. E quando isso acontece, aí vira outro reboliço, né? E é legal só da gente também entender, uma coisa que me chama a atenção é o versículo 4 dessa parte, que ele fala, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar.
E, gente, é muito contraditório, porque isso aconteceu num sábado. A gente depois vai ver isso no versículo 14. Fala, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra e tal. E o que, que era de costume deles? No sábado de dia, você não podia trabalhar, mas sábado à noite, quando se aproximasse a noite, aí sim você poderia trabalhar. E Jesus fala totalmente ao contrário. Ele fala: enquanto é dia, precisamos realizar as obras, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aí ele já está falando sobre ele ser a luz, enquanto é dia, enquanto há claridade. Ele fala: eu sou a luz. Enquanto existe a luz no mundo, nós temos que trabalhar, temos que fazer a obra, temos que realizar milagres, entregar a palavra de Deus, expulsar demônios, é isso. Porque chegará, né, o momento que será noite, que será as trevas, né, vamos dizer assim, dominando. Então, esse versículo 4 tipo assim, é muito contraditório, né, o que o povo ali Acreditava, né? acreditava sobre o momento de trabalhar e o momento de não trabalhar. Exatamente. E aí até os líderes religiosos começam a questionar ali, né? Porque eles acham até que não era o homem que ficava ali mendigando. Ele fala, deve ser alguém parecido. E aquele próprio homem fala, não, sou eu. E é legal da gente ver isso também lá no The Chosen, que tem essa cena certinha, porque o homem vai até o templo, né? E mostra para os fariseus, porque eles chamam ali e tudo para verificar se realmente aconteceu. Tanto é que eles chamam até os pais para confirmar se aquele menino era realmente o filho deles. E aí, nessa cena, né, ele explica tudo o que aconteceu porque eles já tinham perguntado. E aí vem os pais e confirma que era os filhos e que era de nascença. Aí os fariseus ali perguntam, falam assim, não é possível. Mas como que isso aconteceu, né? Aí o cara fala assim: ah, você tá de brincadeira, você tá achando que eu sou bobo, né? Eu já expliquei pra vocês, mas vocês não querem acreditar. E era isso que acontecia, gente. Jesus podia fazer o milagre que fosse, tudo. Os fariseus estavam com o coração fechados e decididos a não acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era Cristo, que ele era o enviado de Deus. Então, por isso que tem todo esse episódio aqui detalhado, né, sobre os fariseus contestarem sobre realmente essa cura. E depois até criticando, né, por ele curar no sábado. E ali tem esse momento sobre eles criticarem disso e Jesus falarem: olha, vocês circuncidam só para cumprir um mandamento ali de Moisés, na lei mosaica. Mas isso não foi nem Deus que deu para vocês, né? Isso vem ali dos anciãos, vem de trás. E vocês fazem isso no sábado só para cumprir uma lei. E por que eu não posso curar? Seria assim, né? E é legal assim de ver porque a circuncisão era realmente um sinal de que aquela pessoa agora pertencia a Deus, né? Então, tipo assim, Jesus também está falando assim: se no sábado vocês podem circuncidar, se, ou seja, se no sábado você pode pegar uma criança e proclamar ela sendo aquela criança de Deus, tipo assim, mostrando: olha, Senhor, aqui está o sinal da circuncisão, na qual agora essa criança, nós estamos mostrando aqui que essa criança pertence à aliança. Por que que no sábado eu não posso também fazer uma boa obra, na qual eu pego um homem que todos conhecem ali sendo impuro, sendo pecador, e trazer vida a ele? Tipo assim, é a mesma coisa, só porque você acha que isso é válido só para circuncisão, não é válido para outro tipo de obra, na qual eu também gerei vida naquela pessoa, eu estou mostrando E na glória. qual estou edificando também Deus, né? Exatamente, levando essa glória, né, pro Pai. E aí ali gera essa discussão, né, gente? Porque os fariseus eram muito ali do escrito, o que está na Bíblia, o que está na escritura e tudo mais. E Jesus estava vindo nesse caminhar ensinando sobre o coração, né? Ensinando sobre realmente como você cumprir as leis. E tanto é que depois ele vem falando sobre esse tópico de cegueira espiritual. E uma coisa só, até antes de ir para esse tópico, né? A gente comentou ali, mas só até para detalhar, o versículo 28, 29 e 30, né? Que é bem essa parte onde os fariseus, tipo assim, falam: olha, isso tá errado, né? Como assim? Nós somos discípulos de Moisés, nós não somos, nós não acreditamos, né, nesse Jesus que operou esse milagre, porque até o cego ali estava zombando, né, desses fariseus, né? E ele fala, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem.
E me chama atenção isso, gente, porque essas pessoas, esses fariseus, mestres da lei, eles não conheceram Moisés, mas acreditavam tão fielmente, né, que Moisés falou com Com Deus, que Deus. Moisés foi tão usado, e tinha uma tanta dificuldade, né, de ver isso em Jesus, na qual eles estavam ali lado a lado. Tipo, Moisés viveu quase 1000 anos, mais de 1000 anos antes dessas pessoas aqui, né, na qual a gente está lendo. E a resposta do homem eu acho legal de ressaltar só esse versículo, né? Que é o 30 e 31, que ele fala: ora, isso é extraordinário. O próprio homem, né? Ali, o próprio cego que foi, né, recebeu o milagre, fala, ora, ele fala: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. E esse abrir os olhos é abrir os olhos de forma física, mas E também espiritual, né? espiritual, né? E ele fala: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, tipo assim, olha, eu não sei vocês, mas para mim está claro, né, de que se ele operou esse milagre é porque ele vem de Deus. Se Deus permitiu que o milagre acontecesse pela mão desse homem, é porque esse homem tem alguma relação com Deus. Isso é um fato, né? Só que até a resposta, né, dos fariseus é para ele ali, né? Você nasceu cheio de pecado, no versículo 34. Como tem a ousadia de nos ensinar? Então, volta aquilo que a Saíra falou. As pessoas acreditavam que se alguém nasceu, né, cego, se alguém nasceu sem a mão, se alguém nasceu surdo, mudo, Defeituoso, vamos dizer assim, né? defeituoso, era uma pessoa pecadora. Por isso que ele usa essa fala, né? Você nasceu cheio de pecado, falando para esse cego, né? E agora você está querendo vir aqui ensinar a gente? E ali eles expulsam, né? E esse ato de expulsar do templo é algo drástico, porque, poxa, agora o cara não tem mais nada para não estar no templo, né? Ele estava puro, porque ele não tinha mais ali a cegueira dele. Só que os fariseus não gostam da resposta do cego, né? Do ex-cego, e expulsam eles. E Jesus, até começando ali falando sobre a cegueira espiritual, e Jesus ali ouviu que expulsaram ele ali, foi ao encontro desse rapaz, né? E pergunta: Você crê no Filho do Homem? E o homem ainda responde para ele, né? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus se mostra ali: Você já o ouviu, você está falando com ele, né? Então o homem diz: Senhor, eu creio. E ali, naquele momento, né, ele até fala algo. Acho que vê ali que os fariseus estão perto, né? Ele fala: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ali parece que também é outra cutucada para os fariseus que estão perto. Como assim? Nós estamos cegos? E sim, gente, a gente vê claramente ali que eles estão cegos espiritualmente. Porque um cego que abriu os olhos, né, consegue enxergar que Jesus era o Filho do Homem, ele cria em Jesus, né, em quem o curou, mas aqueles que tanto lia da palavra, que tanto era o sábio ali, que falava que era usado por Deus, né, e a gente vê até no The Chosen, que tinha aquele o sumo sacerdote que usava todas as pedras ali das tribos, que tinha o Tumim e o Urim, que era onde você consultava com Deus, nem ele acreditava que Jesus era o Cristo, né? Muito pelo contrário, era ele que estava encabeçando ali, né, para essa morte de Cristo. Então a gente vê ali que nem ele, que tinha proximidade com Deus, reconhecia que Jesus era o Cristo. Então ele estava, sim, cego espiritualmente. E ali era uma afronta aos fariseus, né? Exato. E uma das coisas também que vale ressaltar, né, que nem assim nem toda pessoa, gente, aliás, nenhum milagre que acontece numa pessoa significa a salvação, significou a cura, né? Então, aquele cego foi curado para honra e glória de Deus. No entanto, só a partir do momento que, né, Jesus pergunta para ele se ele realmente acreditava no Filho do Homem, né, que ele fala assim, olha, eu creio no Senhor, que ele até fala, né, que o cego, né, o homem ali, ex-cego, respondeu, Senhor, eu creio, e o adorou. É a partir desse momento, então, que também Recebe a salvação, né? ele recebe a salvação, né? Então, é legal da gente ver, cura é uma coisa, salvação é outra. Nenhuma está Exatamente. vinculado. Foi curado, está salvo? Não.
necessita, né, das duas crenças ali, das duas aceitações, né, ali tanto para a cura como para a salvação. É reconhecer, né, que Cristo, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? É você reconhecer que sim, através dele você pode chegar ao Pai. É ali que você recebe essa salvação, né, do teu espírito ali para a vida eterna. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Lemos hoje só 3 capítulos, né? Mas carregado aí de ensinamentos, de sabedorias ali vindas de Jesus naquele caminhar dele, né? Contra ali, intrigando ali os fariseus, né? E qualquer coisa, estamos à disposição de vocês, tá bom? Já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!